Então, para dar início, eu já chamo, que já está sentada aqui, minha querida amiga e colega, procuradora do município, Paula de Mello, que também é mestranda, portanto, estudiosa do direito civil aqui na UERJ. Chamo também, em seguida, a professora Viviane Girardi, que ela iria falar ontem, teve problema de voo, ia falar agora mais cedo, mas também teve problema de voo. Então, dado aqui, ela vai fazer alguns comentários sobre esse último painel. Chamar a minha querida amiga, professora Gisela Sampaio da Cruz. Cadê a Gisa? Ah! Meu amigo, meu irmão, meu professor predileto, para os outros não ficarem com tantos ciúmes, dois professores prediletos, Carlos Nelson Conder, Caíto, professor titular de Direito Civil da UERJ. Passamos juntos as nossas dificuldades na Universidade do Estudo de Camerino, juntos. Muito obrigado, pessoal. Então, vamos retomar aqui para fechar o nosso congresso, a nossa parte expositiva. Bom, boa tarde a todos e todas. Agradeço todo mundo que ficou aqui depois da palestra do Fachin. Sei que é a nossa última palestra, então todos já estão cansados do dia, mas agradeço muito por terem ficado. Tenho certeza que a gente vai ter um painel muito proveitoso. Me sinto honrada de estar aqui nessa mesa com a nossa também moderadora Viviane Girardi, professora Viviane Girardi, com a professora Gisela Sampaio e com o professor Carlos Conder, que são também grandes inspirações para mim lá na UERJ. E queria agradecer também pelo convite que me foi feito pelo meu chefe querido, doutor Daniel Bucar. Como ele disse, essa casa nos dá muitas oportunidades, e eu agradeço por essa oportunidade que ele me deu. E vamos iniciar agora com a apresentação da professora Gisela. A professora Gisela ela vai falar sobre perspectivas funcionais da responsabilidade civil. A professora Gisela ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora tanto da graduação quanto da pós-graduação em sentido estrito. Ela é coordenadora da pós-graduação em Direito da UERJ desde 2022 e é professora de Direito Civil dos cursos de pós-graduação do CEPED-UERJ, da FGV Rio e da PUC Rio. Ela também é professora da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro e da Escola Paulista de Magistrados. Professora Gisela, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é uma alegria estar aqui hoje. Não sei nem como eu consegui estar aqui hoje, depois de 36 voos serem cancelados ontem no aeroporto de São Paulo. Então, eu queria dizer primeiro que eu tive que atravessar uma saga, aliás, Viviane também, né? A Paula esqueceu de falar um outro atributo aí do meu currículo. Eu sou orientadora da querida Paula. Paula é nossa aluna do mestrado, então ela esqueceu de falar a coisa mais importante. Bom, para mim é um prazer estar aqui. Eu cumprimento a todas e a todos, na pessoa da professora Joiciane, da professora Cristina De Tico e da minha professora Maria Senena Bonda de Moraes. É um prazer também estar ao lado do meu querido Carlos Conder e da Viviane também. Me chamaram aqui para falar sobre as perspectivas funcionais da responsabilidade civil. Primeiro eu vou começar fazendo duas ressalvas. A primeira, para dizer que tudo que eu vou falar aqui não diz respeito a pessoas, diz respeito ao texto do anteprojeto. Eu acho que eu não precisaria fazer essa ressalva, mas como o Brasil anda meio polarizado, eu acho sempre bom deixar registrado, né, até para fins de gravação, que eu estou aqui para falar sobre o texto do anteprojeto e não sobre os membros da comissão, que, aliás, sempre foram muito gentis comigo, e eu também, né, com eles. E continuarei sendo, apesar das críticas. Enfim, sou professora, vivo num ambiente acadêmico, então essa é a minha missão, né? A segunda ressalva que eu queria fazer, que também é igualmente importante, é que eu tenho um tempo curto hoje.
Então, as críticas que eu vou fazer não são todas as críticas que eu tenho ao anteprojeto. Isso também é importante dizer, né? Na verdade, eu pensei alguns dispositivos para comentar, mas poderia ter o prazer de ficar a tarde inteira aqui com vocês, falando sobre o capítulo de responsabilidade civil. Tá? E também, antes de começar, eu queria deixar algumas mensagens que eu considero importantes. Tá? A primeira mensagem para dizer o seguinte, olha, a pretexto de modernizar a responsabilidade civil, que, na minha opinião, não estava ultrapassada, até porque a nossa responsabilidade civil ela é composta por duas grandes cláusulas gerais, de responsabilidade civil objetiva e subjetiva, que é constantemente oxigenada pela jurisprudência. Mas a verdade é que, a pretexto de atualizar a responsabilidade civil, o que a gente está vivendo hoje é um problema dramático, porque o capítulo inteiro foi reescrito. Então, eu não sei se está todo mundo acompanhando esse movimento de reforma, mas, em se tratando de responsabilidade civil, não sobrou um só artigo. O capítulo inteiro foi reescrito e, pior, a disciplina da responsabilidade civil foi alargada. Eu estava ontem na Escola Paulista de Magistrados, num congresso sobre um anteprojeto, um congresso crítico. Eu estava, inclusive, ao lado da professora Judite Martins Costa, que acabou não se sentindo bem e, por isso, não está aqui com a gente hoje. Mas, assim, eu vendo todo mundo falando sobre as diversas seções do Código, a minha aqui é mais dramática, porque foi a que foi inteiramente reescrita. E, a verdade, além dela ter sido inteiramente reescrita, o anteprojeto ele mexe com a espinha dorsal da responsabilidade civil, porque ele altera conceitos importantíssimos, inclusive os pressupostos da responsabilidade civil. Então, o anteprojeto ele mexe com o conceito de ilicitude, ele confunde ilicitude com culpa, ele mexe com o conceito de dano indenizável, ele mexe com o conceito de causalidade. Então, o projeto, de fato, ele vai no coração da responsabilidade civil. E, na minha opinião, de uma maneira, eu diria, bem leviana, né? Mexendo com as bases. E a outra mensagem que eu queria dizer, a minha impressão geral do capítulo de responsabilidade civil, né? O que eu acho que a comissão tentou fazer? É claro que um instituto ele pode exercer múltiplas funções, eu poderia dar N exemplos de institutos que exercem mais de uma função. Agora, a responsabilidade civil ela é vocacionada a exercer uma função que é muito importante, que é a função ressarcitória/indenizatória. E, ao que parece, o anteprojeto tentou atribuir à responsabilidade civil uma outra função que eu acho que ela até pode ter, que é a função punitiva ou, para alguns, sancionadora. Ela pode exercer essa função? Ela pode exercer, contanto que ela assim o faça de maneira pontual, marginal. Mas o que o anteprojeto está fazendo é trazendo isso como se fosse uma função tão importante quanto a função indenizatória. E, pior, falhando na única função que a responsabilidade civil, a meu ver, teria que ser impecável, né? Que é exatamente a função indenizatória. Então, a gente tem na mesa um anteprojeto que imprime à responsabilidade civil uma função sancionadora extremamente gravosa, sem precedentes na história do civil law, extremamente gravosa, mas, ao mesmo tempo, em vários dispositivos, o legislador foi acanhado e conteve o fenômeno indenizatório. Então, na minha opinião, falhou em ambas as missões, né? E aí, a minha ideia aqui é passar por alguns dispositivos do Código, do anteprojeto, desculpa, para comprovar essa mensagem geral. Então, o primeiro dispositivo que eu coloco na tela, e eu peço a todos que acompanhem comigo, eu vou levar vocês pela mão, que acompanhem comigo a redação do anteprojeto. O primeiro dispositivo que eu destaco é o artigo 944-A, cujo caput diz assim: a indenização compreende também todas as consequências da violação na esfera moral da pessoa natural ou jurídica. O parágrafo 1º, com os seus 2 incisos, na minha opinião, é uma tentativa de trazer para o Código Civil o método bifásico do saudoso ministro Sanseverino. O ministro Sanseverino, ao lado da professora Maria Celina, foram os dois da minha banca de doutorado. E eu reconheço que o método bifásico ele traz algumas vantagens, né? E o grande propósito dele
acabar com um problema que a gente vive hoje, que é uma grande discrepância, quando a gente olha para o dano extrapatrimonial, o que a gente percebe é uma grande discrepância das indenizações que são fixadas em casos semelhantes. Então, esse é o objetivo do método bifásico. Eu não tenho nada veemente contra o método bifásico, só que eu sou contra a gente ter essa previsão na lei, porque eu acho que a lei ela tem que ser uma proposição objetiva, um comando mais preciso. Mas, tudo bem, quiseram colocar, estão tentando inserir no Código Civil o método bifásico. Mas, quando a gente olha para o parágrafo 2º, o parágrafo 2º diz assim, no caso do inciso 2 do parágrafo anterior, podem ser observados os seguintes parâmetros. Inciso 1, nível de afetação em projetos de vida relativos ao trabalho, lazer, âmbito familiar ou social. Inciso 2, grau de reversibilidade do dano. Inciso 3, grau de ofensa ao bem jurídico. Para mim, a função punitiva começa neste inciso 3, porque, embora o legislador não esteja falando em grau de culpa, ele está falando em grau da ofensa, o que seria totalmente diferente, né, dizer a repercussão da ofensa na esfera jurídica da vítima. Não, aqui ele está olhando para o ofensor. Então, para mim, a função punitiva ela começa aqui nesse inciso 3. E aí, levando ainda vocês pela mão, passo a ler o parágrafo 3º desse mesmo artigo. Ao estabelecer a indenização por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, o juiz poderá, e aí eu chamo a atenção para essa palavra, incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico em caso de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave do agente causador do dano ou em hipótese de reiteração de condutas danosas. Por que eu estou destacando a palavra incluir? Porque se o legislador quisesse imprimir a responsabilidade civil uma função punitiva fixando uma sanção num valor separado, ele não teria usado a palavra incluir. Então, aqui, o que eu extraio desse artigo é que é um comando para que o juiz coloque tudo no bojo da indenização, tudo no mesmo saco, a indenização e essa sanção pecuniária de caráter pedagógico. E aí o dispositivo continua. O acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será proporcional à gravidade da falta e poderá ser agravado até o quádruplo dos danos fixados com base nos critérios do parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Só que o parágrafo 2º já leva em consideração o grau da ofensa. Então, para mim, isso aqui é pena sobre pena. Eu não vou dizer que é um bis in idem, porque eu gosto mais de batizar como quadri in idem, ou tetra in idem, ou quator in idem, como vocês queiram. Mas é pena sobre pena. Para mim, esse dispositivo não só fere o princípio da legalidade, como eu poderia dizer, e aqui faço sem muito constrangimento, já que o professor Fachin já se recolheu, né? Não gostaria de falar isso na frente de um ministro do Supremo, mas, para mim, esse artigo é inconstitucional. Tá? No direito penal, quando uma pessoa comete um crime, o Código Penal estabelece lá uma pena de reclusão que vai de tanto a tantos anos. No direito civil, não. No direito civil, eu não sei qual é o potencial do dano, né, ou a extensão do dano que eu causei, mas aqui tem uma autorização para, independentemente da extensão do dano, o julgador multiplicar esse valor por 4, já considerando antes a gravidade da ofensa. Então, por isso que eu estou chamando esse dispositivo de quadri in idem, né? Parágrafo 5º. Na fixação do montante a que se refere o parágrafo 3º, o juiz levará em consideração eventual condenação anterior do ofensor pelo mesmo fato, novamente agravando a pena. A primeira parte desse dispositivo, eu consigo entender que o legislador está querendo dizer aqui que a pena tem que ser agravada, majorada. Mas a segunda parte, eu sequer consigo entender, né? Porque aqui no parágrafo 5º, né, o que o anteprojeto está dizendo é que o juiz levará em consideração eventual condenação anterior ou imposição definitiva de multas administrativas pela mesma conduta. Essa segunda parte eu sequer consigo entender. Eu não sei se o legislador está me dizendo, já que você foi punido na esfera administrativa, eu vou te punir um pouco mais. Ou se o legislador está dizendo, olha, como você foi punido na esfera administrativa, o juiz deve levar em consideração para te punir um pouco menos agora. A redação, para mim, não é muito clara. Parágrafo 6º. Respeitadas as exigências processuais e o devido processo legal, o juiz poderá reverter parte dessa sanção, a gente não sabe quanto, o juiz pode reverter 0,1% ou 99,9%, mencionadas no parágrafo 3º, em favor de fundos públicos
destinados à proteção de interesses coletivos ou de estabelecimento idôneo de beneficência no local em que o dano ocorreu. Que esses fundos públicos podem existir ou não. O valor pode ser revertido para a vítima totalmente ou não. Então, para mim, esse dispositivo, os parágrafos, acabam com o propósito do método bifásico do Sanseverino. Né? Se o propósito do método bifásico era exatamente diminuir com a discrepância de indenizações em casos semelhantes, o que o legislador conseguiu com esse texto foi exatamente aumentar a discrepância, aumentar a litigiosidade, e por isso que eu acho que esse artigo ele não comporta nenhum tipo de emenda, nenhum tipo de remenda, não comporta botox, não comporta plástico, não comporta nenhum tipo de transformação. Para mim, este artigo deveria ser extirpado do capítulo da responsabilidade civil. Pior do que isso, no artigo 942 do anteprojeto, foram acrescidos alguns parágrafos, inclusive o parágrafo 2º, onde o legislador diz expressamente que, havendo solidariedade, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis na proporção da sua participação para a causa do evento danoso. Bom, quem me conhece, professora Celina, que participou da minha banca também de mestrado, sabe que eu sempre fui uma grande defensora do nexo de causalidade. E sempre fui uma grande defensora também com o uso do nexo como critério para repartir a indenização entre os corresponsáveis pelo evento danoso. Então, em tese, eu poderia gostar desse parágrafo 2º, e tendo até a gostar. O problema é que eu acho que a gente tem que pensar sempre quando a gente faz, né, uma reforma dessa envergadura nas implicações sistêmicas. Eu acho que esse parágrafo 2º não fala com essa função pedagógica que se quis imprimir à responsabilidade civil. Porque pensem num exemplo, e aí eu vou dar um exemplo de Caio e Tício para não levantar nenhuma polêmica. Caio e Tício causaram um dano a um terceiro. Caio com culpa grave ou com dolo, Tício com culpa leve. O juiz foi lá, incluiu na indenização uma sanção pedagógica de caráter punitivo, né? Incluiu no mesmo bojo da indenização, por conta da conduta do Caio, que estava agindo com dolo. Mas, na hora que os agentes forem repartir essa indenização perante a vítima, eles vão ser solidariamente responsáveis. Na hora que eles vão repartir essa indenização, o que o anteprojeto indica é que a gente tem que usar o critério da causalidade. Só que nem sempre quem agiu com a maior gravidade da culpa foi quem teve a conduta com maior eficiência causal para produzir o dano. Então, o legislador pune, mas, na hora de distribuir a indenização, a punição pode acabar indo exatamente para quem agiu com culpa leve, né? Então, isso também é algo que eu não consegui entender do anteprojeto. Eu acho que usar o nexo de causalidade como critério de repartição do prejuízo faz todo sentido num sistema em que a responsabilidade civil até pode exercer uma função pedagógica, mas lateral, pontual, marginal, mas não quando essa função se torna tão importante quanto a função indenizatória. Bom, ao mesmo tempo que o legislador foi muito, digamos assim, animado na hora de fixar essa função pedagógica, na hora que ele foi tratar da função indenizatória, ele fica aquém, a vítima acaba ficando desprotegida. E aí eu vou passar rapidamente por alguns exemplos. O caput do artigo 947. A reparação dos danos deve ser integral com a finalidade de restituir o lesado ao estado anterior ao fato danoso. Quando todo mundo sabe que a redação mais apurada teria que ser restituir o lesado ao estado em que ele estaria se o fato danoso não tivesse ocorrido, que é completamente diferente. Eu poderia dar um outro exemplo, o caput do artigo 927. Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. O problema é que a gente sabe que nem todo dano na responsabilidade civil é indenizável, né? O nosso atual código tem uma redação muito mais acurada. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, se, por exemplo, o professor Carlos Conder tem uma farmácia, eu abro uma farmácia do lado dele para concorrer com ele, eu estou causando um dano ao professor Carlos
contra, ele vai perder receita, ele vai vender menos. Só que o ponto é, este dano é indenizável? Não, porque ele não é proveniente de um ato ilícito. Mas, né, se a gente interpretar literalmente a redação proposta pela Comissão de Responsabilidade Civil, aqui não há nenhum qualificador, né? O legislador fala simplesmente em dano. Bom, vou passar para um exemplo mais dramático agora. A gente sabe que o anteprojeto ele foi construído por comissões, né? A comissão responsável pelo direito das obrigações foi cuidadosa ao não alterar o atual artigo 403 do Código Civil. O atual artigo 403 é uma reprodução quase que fiel do antigo 1060 do Código Civil 16. É deste artigo da onde a gente extrai a teoria de causalidade adotada no direito civil brasileiro. Há uma imensa controvérsia sobre isso. Metade da doutrina adota a teoria da causalidade adequada, a outra metade adota a teoria do dano direto e imediato, pela escola, da necessariedade, do professor Agostinho Alvim. Este artigo não foi alterado, mas, em compensação, apesar da sua redação ser expressa, dizendo que as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, o anteprojeto propõe um outro artigo que, na minha opinião, não fala com 403, cujo caput dispõe que a indenização será concedida se os danos forem certos, desde que eles sejam diretos, indiretos, atuais ou futuros. Ou seja, abre-se aqui a porteira para indenização do dano indireto no direito brasileiro. Não só o dano indireto, mas o dano indireto atual ou futuro, quando o próprio conceito de dano futuro é um conceito meio nebuloso, porque uma coisa é o dano futuro, outra coisa são as repercussões futuras de um dano atual, mas agora, qualquer tipo de dano indireto passaria, em tese, se o anteprojeto for para frente, a ser indenizável, né? Eu não vou conseguir explicar para os meus alunos como é que esse artigo conversa com o 403, mas o fato é que, se o anteprojeto for para frente, os dois terão que conviver. Além disso, o anteprojeto ele também altera o conceito de causalidade, né? Eu já falei para vocês do artigo 942, do parágrafo 2º, que propõe que a indenização entre dois agentes que tenham causado um dano a um terceiro seja distribuída com base no critério da causalidade. O 945 faz a mesma coisa. O 945, pela redação atual do Código, ele usa o critério da gravidade de culpa, e é um artigo muito criticado. Eu acho que a reforma até foi bem a alterar o artigo 945, propondo coerentemente com a sugestão do parágrafo 2º do artigo 942 que o critério seja o nexo de causalidade. O problema são os parágrafos propostos para o artigo 945, porque o caput, na redação do anteprojeto, fala em participação para o resultado em comparação com a participação do autor, ou seja, adota o critério da causalidade. Mas, no parágrafo 1º do artigo 945, o anteprojeto propõe uma redação que eu acho estranha. Nos casos desse artigo, todas as circunstâncias do caso concreto devem ser levadas em consideração. Que circunstâncias são essas? O grau de culpa também? Então, agora eu já não sei se o legislador está, de fato, adotando o critério da causalidade, como está no caput, ou como está no parágrafo 2º do artigo 942, ou se, nessa fórmula, todas as circunstâncias do caso concreto devem ser levadas em consideração, em particular a conduta de cada uma das partes, se aí está embutido também o critério da culpa. O 927B, eu vou passar muito rapidamente sobre ele, porque eu já soube que a professora Tula falou bastante, né, desse conceito novo criado, porque agora a gente vai ter uma classificação de riscos, risco especial, diferenciado. Eu acho, na minha opinião, esse parágrafo 2º do 927B desprotege a vítima, porque quando o anteprojeto diz que para a responsabilização objetiva do causador do dano, bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização, deve também ser levado em consideração a existência ou não de uma classificação de risco. Quando o risco não tiver uma classificação, eu, como advogada, vou sustentar que a conduta do meu cliente não foi tão grave, e ela pode ter sido gravíssima, né? Outro paradoxo da proposta é o enquadramento dogmático do lucro da intervenção no direito brasileiro, que a Comissão de Responsabilidade Civil coloca na responsabilidade civil
E, quando a gente olha o capítulo do enriquecimento sem causa, o lucro da intervenção está lá enquadrado como um problema de enriquecimento sem causa. Hoje, isso era um não problema no direito brasileiro. Tá? Isso era um problema quando eu escrevi sobre o lucro cessantes em 2000 e alguma coisa, no início dos anos 2000. Hoje, a gente tem várias obras sobre o lucro da intervenção, uma delas, inclusive, sobre a orientação da professora Celina, de um sócio meu, professor Sérgio Save. A gente tem o caso paradigmático da Giovanna Antonelli, né, em que o STJ meio que pacificou a jurisprudência, dizendo, olha, isso não é um problema de responsabilidade civil, isso é um problema de enriquecimento sem causa, porque a responsabilidade civil, ela cumpre uma função ressarcitória, ela pode pontualmente cumprir uma punitiva, mas ela não cumpre uma função restitutória, nem muito menos uma função distributiva. Então, esse aqui é um artigo problemático também. Eu já estou me encaminhando para o encerramento. Na responsabilidade indireta, também outra grande confusão. O artigo 932 da proposta, né, tal como proposto pelo anteprojeto, ele vem tratando lá da responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos, do tutor pelos atos do tutelado, do curador, dos guardiões, empregado, comitente, aí, de repente, um susto aqui no inciso 5, do tomador de serviços. Eu agora vou pensar 1000 vezes antes de contratar qualquer pessoa para consertar qualquer coisa na minha casa, porque eu posso ser responsável, né, indiretamente pelo dano que essa pessoa vier a causar. Mas o problema maior, na minha opinião, está no parágrafo único do 932 proposto pelo anteprojeto. Porque o parágrafo único ele diz o seguinte, nas hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, ao fixar o valor da indenização por danos, o juiz levará em consideração o grau de contribuição causal do tutor, do curador ou do guardião. Mas que grau de contribuição causal é esse, se a gente está falando de responsabilidade civil indireta? Se o tutor contribuiu para causar o dano, então ele deve responder diretamente e não indiretamente. Esse problema existia no Código Civil de 16. No antigo artigo 1521, que vinha na sequência, a gente tinha o antigo artigo 1523, logo depois, né, que dizia assim, excetuados o exemplo lá do 1521, inciso 5º, só serão responsáveis as pessoas enumeradas no artigo 522, provando-se que elas concorreram para o dano por culpa ou negligência de sua parte. Esse artigo 1523 ele tinha dois problemas. Ele parecia dizer que a responsabilidade indireta era subjetiva, quando a jurisprudência já reconhecia que era objetiva, e ele falava expressamente nessa coisa do pai, do tutor, do patrão concorrer para a produção do dano. Veio o Código Civil de 2002 e arrumou a casa. A responsabilidade indireta passou a ser objetiva e esse artigo 1523 foi extirpado do ordenamento. Agora vem o anteprojeto e ressuscita uma discussão que estava morta e enterrada, que era uma não discussão no direito brasileiro. Então, eu acho que isso vai criar um outro problema para a responsabilidade civil indireta. Responsabilidade pelo fato da coisa, nós não tínhamos nenhuma previsão, nós não temos nenhuma previsão no atual Código Civil, e o anteprojeto propõe esse artigo 936-A. Mas esse artigo ele desprotege a vítima, porque esse artigo ele diz assim, o proprietário ou guardião será responsável, independentemente de culpa, pelo dano causado pela coisa, salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Então, se eu deixo, por exemplo, o meu carro na garagem, sei lá, um parente meu drogado vai lá, usa meu carro e causa um dano a alguém, hoje a jurisprudência brasileira me condena junto. Responsabilidade civil pelo fato da coisa. Agora, nessa redação, se eu demonstrar que a pessoa pegou as chaves do meu carro contra a minha vontade, eu estaria isenta da responsabilidade. Ou seja, o caput desprotege a vítima. O parágrafo único é outro problema. Considera-se guardião, para os fins do disposto no caput, quem exerce por si e por terceiro o uso, a direção e o controle da coisa, ou quem dela obtém um proveito. Eu tenho um pânico desse quem dela obtém um proveito. Porque, imaginem,
o carro é do professor Carlos Conder, eu pego uma carona com o professor Carlos Conder, eu estou obtendo proveito do carro dele. Afinal de contas, eu estou chegando ao meu lugar de destino sem gastar dinheiro com táxi, com Uber. E aí, eu vou responder também pelo fato da coisa? Qual a extensão que a jurisprudência vai dar a essa expressão final, quem dela obtém um proveito? Artigo 953-A, e é o último exemplo que eu trago, esse eu adoro. O advogado ele vai passar a ser o único profissional liberal da história da humanidade que só vai responder por dolo ou fraude. O médico responde por culpa, o veterinário responde por culpa, o fisioterapeuta responde por culpa. Quem mais, professora Celina? O contador, o dentista e tantos quantos. Quem? O gestor. O gestor, mas o advogado não. Devo dizer que eu, como advogada, adorei esse dispositivo, tá? Aí o anteprojeto traz para o nosso sistema a teoria da perda de uma chance, mas acaba com 30% dos casos de perda de uma chance, porque os advogados que perdem prazo, eles normalmente não perdem de propósito, eles perdem culposamente. Mas aí fiquem tranquilos, a gente não vai responder. Eu estou super tranquilo, estou dormindo em paz com esse artigo. Enfim, e aí a minha conclusão, e eu já peço desculpa por ter passado outro tempo, eu vou pegar aqui emprestado as palavras de um jurista português que há pouco tempo teve a ocasião de examinar o capítulo de responsabilidade civil proposto pelo anteprojeto, que é o professor Menezes Cordeiro, num belo artigo que foi publicado no Conjur, onde ele conclui: na minha terra, eu sugeriria que a parte da responsabilidade civil fosse retirada do universo da reforma, se esta for considerada premente e dever perseguir. Ele foi delicado, porque ele é um jurista português, mas eu concordo integralmente, eu subscrevo cada uma dessas palavras. Na minha terra, eu também torço para que o capítulo de responsabilidade civil seja extirpado do anteprojeto. Muito obrigada. Obrigada, professora Gisela, pela sua exposição brilhante. Quem conhece a professora Gisela sabe que ela traz muitas críticas ao anteprojeto na parte de responsabilidade civil, só que ela traz essas críticas sempre de forma muito bem fundamentada e tem uma preocupação muito grande com as implicações sistêmicas da reforma, e isso é muito importante. E a professora Viviane me falou que tem algumas colocações para fazer sobre a... que você poderia fazer, que depois, no final, eu faria. Mas eu poderia passar a palavra para o... Eu acho que... Então, vamos passar a palavra para o professor Carlos Conder, que vai falar conosco sobre a conservação dos contratos e função social. O professor Carlos Conder é doutor e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor titular do Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é também professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, advogado, consultor, árbitro e parecerista. Muito obrigado, Paula. Eu queria inicialmente agradecer aqui a organização do evento, é um prazer e uma honra estar aqui. Então, agradeço ao professor Daniel Bucar, professor Sérgio Negri, professora Josiane, um prazer enorme poder participar, cumprimentar aqui minhas colegas de mesa, especialmente a professora Gisela. Eu que fui estagiário da professora Gisela, me sinto aqui honrado de poder passar os slides para ela novamente. Prazer enorme, professora, voltar a esse papel. Então vou fazer uma brincadeira que eu sempre faço. Eu falo para o professor Carlos Conder que a maior onda profissional que eu vou tirar na minha vida é que quando ele for assim muito, muito famoso, eu vou dizer, ele foi meu estagiário. Com muito orgulho. Bom, eu vou falar um pouco, muito rapidamente, para me ater dentro dos 20 minutos, sobre o tema que foi o tema da minha tese de titularidade, que é a utilização da função social do contrato no âmbito da conservação dos contratos. Então, de maneira geral, a gente tem uma peculiaridade aqui no ordenamento brasileiro, que talvez para os italianos particularmente seja interessante, que é uma previsão legislativa de função social do contrato. Na verdade, duas previsões. Uma regra geral de que a liberdade de contratar deve ser exercida nos limites da função social do contrato, originalmente era em razão e nos limites da função social do contrato,
vou falar um pouco disso mais à frente, e uma regra nas disposições finais do Código determinando que essa é uma norma de ordem pública, o que também tem um efeito impactante. Nenhum outro Código Civil no mundo tem isso, tem essa previsão legislativa. E isso causa uma certa controvérsia. A gente tem, historicamente, diversas manifestações extremamente contrárias, e aí eu pego 3 matizes muito diferentes. O falecido presidente Tancredo Neves, durante o processo legislativo, relatou uma disposição da maior inconveniência. O professor João Batista Vilela, também aqui pelo tempo eu não vou transcrever, tem uma expressão bastante enfática contra a previsão, uma história errática, equívoca e anômala da assim chamada função social do contrato. E mais recentemente o professor Pian Peter Schmidt, que é um grande comparatista, um grande brasilianista, também relata com uma visão bastante crítica a figura da função social do contrato, relatando justamente a dificuldade de identificar o que exatamente ela significa em termos normativos. Ao contrário, aqui, logo após a aprovação do Código, a gente teve uma explosão de entusiasmo com a figura que estaria por trás dos mais variados efeitos e, inclusive, aí indo de vícios do consentimento até limite de juros, até a coibição da cláusula pela qual Rubens Barrichello teve que dar passagem a seu companheiro de equipe, foi tributada também à função social do contrato. Eu não vou citar todos os efeitos, são todos mapeados aí, mas esse entusiasmo ocasionou um esvaziamento na prática, porque se a função social do contrato servia para tudo, ela na prática não servia para absolutamente nada. Esse entusiasmo e esse esvaziamento podem ser percebidos também na jurisprudência, que a gente fez uma pesquisa alguns anos atrás, graças ao trabalho também de coordenação da professora Gisela e da professora Aline, quantitativa, e identificamos que a invocação autônoma, ou seja, a invocação dessa figura da função social do contrato como uma ratio decidente, como uma causa efetiva de decidir, aconteceu nos casos, entre os casos que a citavam, aconteceu em somente 18% dos casos do STJ e em 9% aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No restante, a invocação dela tinha um papel puramente retórico, ou seja, servia para corroborar uma outra regra legal que ia sendo aplicada, ou uma regra contratual, ou mesmo junto com outro princípio. Talvez ainda mais grave, a fundamentação nessas decisões, a fundamentação da aplicação da função social do contrato, normalmente não vem seguindo aqueles parâmetros fixados pelo artigo 489 do CPC para a utilização de conceitos indeterminados. Ou seja, em somente 26% das decisões do STJ que citam a função social do contrato e 16% das do TJ aqui do Rio, há de fato uma fundamentação argumentativa que explicite o que ela significa naquele caso concreto. Nas outras situações, ou ela é meramente mencionada, ou às vezes ela só aparece na ementa e não aparece no teor do julgado efetivamente. Diante desse cenário, a gente teve uma reação muito significativa nos últimos tempos em termos de reforma legislativa, movimentos no sentido de culpar a função social do contrato como um símbolo de diversos problemas que a gente tem, de maneira geral, do judiciário na utilização de conceitos indeterminados. Particularmente conotação social em um momento de influxo liberal, pesou para a função social do contrato ter virado meio a geni do movimento de reforma legislativa nos últimos tempos. Então, o projeto de Código Comercial e depois a Lei de Liberdade Econômica vieram no sentido de limitar, fazendo uma alteração no artigo 421 para suprimir a referência à razão, ou seja, de que a função social do contrato jamais poderia ser razão da liberdade de contratar, mas sim um limite, e veio com um adendo, um parágrafo único que faz referência aos chamados princípios da intervenção mínima e excepcionalidade da revisão. Esse movimento simboliza para a gente, ou permite a gente diagnosticar, uma certa inspiração por trás de que a função social do contrato seria um motor para uma tendência a um excesso de intervenção judicial nos contratos. E que a solução para esse excesso seria justamente a reforma legislativa, ou seja, mudar a lei para evitar que o judiciário intervenha tanto nos contratos, e aí a função social do contrato seria o símbolo mais significativo disso, ou seja, ela foi modificada para vir acompanhada de um princípio de intervenção mínima. Me parece, eu não vou aprofundar aqui, mas já em outras circunstâncias falei disso, que esse é um diagnóstico equivocado, porque eu só posso falar de excesso quando eu tenho um poder de graduar a minha intervenção.
E aí faço referência que o professor Schreiber escreveu na época falando que se não foram modificados os requisitos para intervenção, como na onerosidade excessiva e como na lesão, eu, na prática, não estou modificando, não estou limitando, não estou contendo esse suposto excesso. O que há, talvez, efetivamente, é um cenário de arbitrariedade da intervenção que não se confunde com um cenário de excesso. Ou seja, às vezes intervém-se onde não deveria intervir ou deixa-se de intervir onde deveria intervir. Falta, talvez, segurança e previsibilidade em quais são efetivamente as causas de intervenção. E se essa intervenção ocorre à sorrelfa do que está na lei, ou seja, se a intervenção ocorre contra o que está previsto em lei, já que os requisitos estão na lei, a reforma legislativa certamente não é um remédio adequado para resolver esse problema de excesso de intervenção ou de arbitrariedade na intervenção. Porque se o juiz está ignorando o que está na lei, mudar a lei não vai fazer mudar a postura dos juízes ao lidar com essa lei. Me parece que a solução aqui passa por um movimento doutrinário de dar maior densidade, criar parâmetros para a aplicação desses conceitos determinados, e por um movimento judicial de se habituar ao processo de fundamentação argumentativa desses conceitos indeterminados. E aí, feita essa ressalva inicial, eu acho que a gente pode entrar na função social do contrato de maneira a tentar densificar doutrinariamente qual seria o conteúdo normativo efetivo dela. A gente tem alguns parâmetros para fazer uso disso, especialmente no texto constitucional. Quando a gente está falando de função e de abordagem funcional, a gente necessariamente está falando de efeitos do contrato, a gente está falando de para que serve o contrato, para usar aquela distinção perlingeriana entre estrutura e função. E os efeitos do contrato no âmbito social remetem a gente ao texto constitucional que provê o intérprete de uma série de critérios para definir o que é esse social ao qual os efeitos do contrato devem se reportar. Então, a gente tem a referência à solidariedade social, que bem estava aqui expondo o ministro Fachin, o STF tem recorrido reiteradamente à figura do princípio da solidariedade, também tributado aqui a um trabalho pioneiro da professora Celina sobre o assunto. A gente tem a eficácia entre relações privadas de direitos fundamentais sociais, como direito à educação e direito à saúde, que são particularmente invocados em contratos que envolvem ensino, em contratos de plano de saúde. A gente tem os critérios que estão previstos no artigo 170 da Constituição, que prevê a nossa ordem econômica constitucional e que faz expressa referência não só à livre concorrência, mas também à proteção de pequenas e médias empresas, à proteção do consumidor, à proteção do meio ambiente. E a gente tem a tradicional função social da propriedade, que é como se fosse a prima mais velha e mais amadurecida da função social do contrato e que já conquistou ao longo de todas essas décadas uma segurança maior sobre o que ela exatamente remete. A função social da propriedade exigindo na tutela da propriedade a consideração de interesses não proprietários, permitiria a nós uma analogia em que a função social do contrato passa a ser um parâmetro segundo o qual a tutela do contrato exige a consideração de interesses não contratuais ou de interesses extracontratuais que são, de alguma forma, atingidos pelo efeito do contrato. E aí, nessa seara, é que eu entendo que pode haver um papel conservativo da função social do contrato, em que a função social do contrato se encontra e se conjuga com o chamado princípio da conservação. Frequentemente, especialmente num cenário de contratos massificados, é comum que determinados efeitos dos contratos sirvam a atender, a veicular, a realizar interesses não contratantes, interesses sociais que são, de alguma forma, albergados e satisfeitos por aquele contrato. E aí esses interesses ganham uma carga de autonomia que permite a eles receber tutela do ordenamento independentemente da vontade dos contratantes. Ou seja, eventualmente, a despeito do querer dos contratantes, esses efeitos contratuais precisariam ser conservados porque justamente passam a responder a interesses que são objeto de tutela sem serem vinculados à esfera jurídica dos contratantes. Nesse sentido, a gente pode pegar de empréstimo a figura utilizada pelo princípio da boa-fé, pela doutrina que se dedica ao princípio da boa-fé, de uma tríplice função. Ou seja, também na função social do contrato, a gente poderia atribuir, para dar maior densidade normativa a ela, uma tríplice atuação no sentido de uma esfera interpretativa, uma esfera limitadora e uma esfera normativa. A função social do contrato também poderia servir a interpretar os contratos como um critério hermenêutico, no sentido de que, havendo dificuldade para se identificar qual é o significado normativo de um dado dispositivo contratual, de uma cláusula, de um contrato como um todo, deve-se atribuir o significado mais condizente
com os interesses extracontratuais que são, de alguma forma, atingidos e satisfeitos por aquele contrato. Como, por exemplo, já fez o STJ ao discutir o controverso julgado sobre o rol exemplificativo ou taxativo dos planos de saúde e levou justamente em consideração, ainda que para entender naquele caso que era taxativo com exceções, que há uma série de interesses extracontratuais, além daqueles contratantes, que devem ser atendidos em nome do direito fundamental à saúde. Foi também o que guiou muitas vezes o STJ naquelas decisões pioneiras sobre o seguro facultativo de responsabilidade civil e entender que ele funciona na prática como estipulação em favor de terceiro, permitindo à vítima do acidente de trânsito acionar diretamente a seguradora, por entender justamente que havia um interesse extracontratual aí, social relevante. Na função limitadora, a gente encontra com mais frequência um grande volume de decisões que invocam a função social do contrato para justamente limitar a liberdade dos contratantes e entender que aqui a função social do contrato se conjuga com o abuso do direito, no sentido em que o artigo 187 prevê que também comete abuso do direito o sujeito que exerce um direito contra o seu fim social. E aí aqui o contrato, que de alguma forma desvia-se de uma função social que ele se presta a desempenhar, limita a atuação dos contratantes. Foi o caso, por exemplo, da súmula do STJ número 308, que previu a inoponibilidade das hipotecas firmadas pelas incorporadoras perante os consumidores, de maneira que os consumidores não poderiam ser prejudicados pelo fato da construtora não ter quitado sua dívida com instituição financeira e ter dado em garantia justamente os imóveis, as unidades que estavam ali em jogo. É o caso também da limitação da multa do crédito educativo, a qual o STJ entendeu que não se aplica a redução equitativa da cláusula penal, mas que, tendo em vista a sua função social, também aí a atuação dos contratantes deve ser limitada. E, por fim, uma função normativa, uma função que efetivamente cria deveres para os contratantes, e aí seriam justamente deveres de conduta de exigir dos contratantes uma certa deferência a esses interesses extracontratuais que socialmente relevantes, esses interesses meta-individuais atingidos pelo contrato, são atingidos pelos efeitos que os contratos são criados, que é muito mais comum no âmbito de contratos massificados, ou no âmbito de contratos que envolvam bens e interesses de grande abrangência, contratos que envolvem construções que têm impacto ambiental, contratos que envolvem efeitos perante o mercado de consumo, contratos que atingem gerações futuras. E aí, nesse âmbito, eu pego aqui 4 exemplos que me parecem ilustrativos dessa eficácia conservativa da função social do contrato. Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo se deparou com uma situação em que havia uma discussão sobre uma eventual onerosidade excessiva sobre um contrato que dava base à exploração de uma jazida basáltica. E aí se pretendia a resolução do contrato por onerosidade excessiva, tendo em vista que havia os requisitos de onerosidade excessiva, o acontecimento extraordinário, previsível, o desequilíbrio contratual e aqueles outros acontecimentos previstos no artigo 478. Mas a outra parte recorria alegando justamente que, ainda que houvesse onerosidade excessiva e isso fosse incontroverso, era um caso para revisão e não resolução do contrato, por causa do fato especial do perigo de dano à economia local ante a possível paralisação da atividade. Aquela jazida basáltica era a principal fonte de sobrevivência econômica e financeira daquele vilarejo que existia em volta. Então, extinguiu o contrato, mais de 18 empregos diretos e mais de 100 empregos indiretos, que eram o motor daquela cidade, iam ser desfeitos. E daí a função social do contrato pesando para justamente limitar a pretensão do contratante à resolução. Pego também um caso aqui do Tribunal de Justiça do Rio, em que uma concessionária de energia elétrica, como é de costume, cedeu o uso dos seus postes para uma concessionária de serviço de telefonia. E aí, durante esse contrato de compartilhamento, previu o pagamento pela Telefônica para a companhia de energia elétrica de uma certa verba profissional que deixou de ser paga. Então, a concessionária de energia elétrica pleiteou a resolução por inadimplemento para justamente desconectar os cabos da companhia telefônica que estavam passando por aqueles postes que eram dela. Só que a desconexão desses cabos implicava a interrupção do serviço de telefonia para 8 mil consumidores usuários da região dos Lagos. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que, nesse caso, ainda que claro, inadimplemento e que supostamente presente a prerrogativa para a resolução, o exercício dessa resolução seria abusivo, tendo em vista a função social que esse contrato acabava de desempenhar, independente dos interesses dos próprios contratantes. Terceiro exemplo que eu trouxe refere-se também a uma decisão aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro,
que envolvia o descredenciamento por um plano de saúde de uma clínica oncológica. Esse é um problema recorrente. Boa parte das operadoras de plano de saúde tem tentado verticalizar os seus serviços e, assim, diminuir as clínicas credenciadas para exigir dos seus usuários que usem as suas próprias clínicas da operadora. E aí, nesse caso, era uma clínica oncológica que se resolveu interromper o serviço, prerrogativa de resilição unilateral prevista expressamente no contrato, sem nenhuma controvérsia. A clínica resistiu, alegando uma série de razões, mas que nenhuma delas pareceu pertinente ao tribunal, a não ser o fato de que diversos dos clientes do plano de saúde já estavam em tratamento naquela clínica e, ainda que a operadora oferecesse outras clínicas na mesma cidade, por entender que o tratamento oncológico é um tratamento particularmente sensível, exigir desses usuários que já estavam em tratamento o deslocamento para outro local da cidade, com custos de transporte, com sacrifício, era incompatível com a função social que o contrato de plano de saúde, particularmente o contrato de credenciamento, nesse caso da clínica, deveria desempenhar nesse caso, e então suspendeu temporariamente os efeitos da resilição para entender que para aqueles usuários do plano de saúde que já estavam em tratamento, aquela decisão não produziria, aquela resilição não produziria efeitos. E por último, eu trago um exemplo julgado, nesse caso, pelo STJ, caso de duas companhias, a CTC e a Coelba. A CTC prestava serviços à Coelba, que é uma grande companhia, há cerca de 5 anos, de uma tal maneira que a CTC se tornou meio que refém da Coelba, ou seja, ela estava numa posição de subordinação, de dominação, em que ela existiu, a atividade dela era única e exclusivamente servir a Coelba, e a Coelba usou a prerrogativa contratual, estava previsto o contrato, de pôr fim a esse contrato por resilição unilateral, dando um prazo de 30 dias para ela se organizar, como prevê o parágrafo único do artigo 473 e como estava previsto expressamente no contrato. A CTC recorreu à justiça e conseguiu cautelarmente a manutenção forçada do vínculo por uma decisão liminar que foi posteriormente confirmada em segundo grau pelo Tribunal de Justiça da Bahia, justamente argumentando que se ela tivesse que interromper esse contrato, ela ia ter que demitir mais de 1.000 empregados que funcionavam atuando justamente por conta desse vínculo. O TJ da Bahia reputou que a rescisão unilateral, no caso que resilição, dos instrumentos violava a função social do contrato, compreendendo-a como a finalidade pela qual o ordenamento jurídico confere aos contratantes mecanismos jurídicos capazes de coibir qualquer desigualdade dentro da resilição, dentro da relação contratual. O que acontece? Essa decisão foi reconhecida como legítima pelo STJ em grau de recurso, que entendeu que realmente havia uma função social do contrato aí a ser tutelada, mas o STJ atentou aqui para um problema que talvez seja o outro lado da moeda. Essa liminar chegou no STJ para ser mantida ou ser desfeita 5 anos depois dela ter sido concedida. Então falou, qualquer manutenção desse viés, embora a função do contrato seja um argumento legítimo, deve ser necessariamente temporária. E por isso deu mais 45 dias, mas falou, olha, depois desses 45 dias, definitivamente esse contrato tem que acabar. Porque não é possível que o interesse deste contratão, nesse caso, possa prevalecer a um ponto de sobrepujar e transformar isso numa contratação forçada. Dessa forma, na tese, eu propus 4 parâmetros para fazer o controle, porque, de fato, a nossa própria legislação hoje em dia já prevê essa possibilidade com a reforma da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga LCC. Então, o que a gente tem que fazer hoje em dia é definir parâmetros para justamente controlar essa conservação do contrato contra a vontade das partes, ou de uma das partes. E aí eu acho que deve-se levar em conta o alcance desses efeitos do contrato, ou seja, quanto maior for o número de pessoas atingidas pelo contrato, maior a tendência a conservar, quanto menor essa tendência. A essencialidade desses efeitos, então particularmente contratos que geram efeitos existenciais, efeitos perante pessoas vulneráveis, como é o caso do plano de saúde, isso pesa mais no sentido da conservação. A temporariedade, ou seja, em princípio, toda conservação forçada tem que ser temporária, tem que ser por um tempo delimitado, apenas o suficiente para permitir que esses interesses deste contrato aí sejam reorganizados e readaptados. E uma fundamentação necessariamente argumentativa. Isso, naturalmente, é um requisito para qualquer decisão judicial, mas particularmente a decisão que vai no influxo contra o expresso disposto do contrato ou o expresso disposto da lei fundada num princípio exige um ônus argumentativo muito maior do que isso. Mas, enfim, nesses 20 minutos era o convite que eu podia fazer a vocês para refletir sobre o tema. Agradeço a todos a atenção.
muito obrigada, professor Conder, pela sua também brilhante exposição. Acho que o seu trabalho ele tem uma relevância enorme ao propor dar mais densidade normativa para a função social do contrato. Seria muito importante que o Poder Judiciário também procurasse fazer isso em todas as decisões judiciais, como você mesmo sugeriu. E agora eu vou abrir para a professora Viviane. Quer falar algum comentário? Não, da minha parte, só esse elogio. Eu agradeço a Paula aqui, porque nós estamos dividindo a mesa um pouco de improviso. E cumprimento a Gisela, o professor Caíto também, que, além de brilhantes professores aqui da casa, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, são amigos também de longa data. Antes só de iniciar, eu só queria fazer brevemente algumas colocações aqui para a Gisela e para o Caíto, mas eu não queria deixar de passar em branco a relevância desse nosso encontro aqui no Rio de Janeiro. Agradecer, em especial, a professora Celina, a professora Maria Cristina, Joiciane também, que levantaram as civilistas, que organizaram esse movimento. Agradecer, nesse sentido, também o Daniel, que abriu espaço também para que as civilistas participassem desse debate. E isso, para nós, tem uma relevância extremamente importante, Daniel, porque firma o nosso grupo, firma esse propósito de uma maior difusão das mulheres e da produção das mulheres, como um interlocutor já também no âmbito da academia e dos debates. Queria agradecer, por fim, o Sérgio Negri também, que sempre foi um grande defensor da escola de Camerino, um apaixonado pela Itália, e dizer que, juntamente com Daniel e com a professora Celina, a professora Maria Cristina, Sérgio, Daniel, representam também o pensamento que nós aprendemos e sorvemos também lá em Camerino, com aulas como do professor Rocco Favalli, a quem a gente dirige aqui nossos agradecimentos também lá pela escola e sempre a abertura que tiveram os alunos brasileiros, e também a professora Maria Paula Mantovani, que também está presente aqui entre nós. Registrar, então, a importância desse, talvez os mais novos ainda não consigam entender, que nós estamos, e acho que a Gisela e o Caíto aqui bem representam isso, um momento bastante crítico do direito civil, né? Estamos enfrentando uma reforma do direito civil, talvez sem uma cautela e talvez sem um debate necessário com várias vertentes da academia. Então, Daniel, de modo especial, registrar aqui a importância da Procuradoria ter aberto esse espaço e você, nessa posição, ter estruturado esse encontro, que é heterogêneo, e por isso é muito bacana também, porque abre para esse debate todo, para que a gente possa pensar um pouco sobre esse momento crítico e, quem sabe, fazer um contraponto com a própria Gisela que está colocando em relação a isso que nós estamos passando. O direito civil que talvez poderia ter os olhos mais voltados para o futuro. Nós passamos também por um momento extremamente crítico em termos de, enfim, do contexto mundial, e me parece que a gente ainda fica presa em alguns núcleos que estruturam o direito privado de um modo geral, que é o patrimonialismo, é o antropocentrismo quando a gente pensa no meio ambiente, e é também o patriarcalismo quando a gente pensa nas relações familiares, né? Talvez o nosso debate deveria se ampliar um pouco mais para a gente pensar que lei de direito privado ou que lei que a gente pensa e pretende para, enfim, para as relações que estão aí. Então, Daniel, de modo muito especial, eu me dirijo a você, te agradecendo por esse privilégio, e que nós pudemos ver aqui, acho que um pouco naquilo que o professor Fachin transmitiu aqui para todos nós, né? A relevância e a importância desse momento. E acho que talvez nós não poderíamos ter melhor pessoa para nos chamar para esse dever do que o próprio professor Fachin.
um professor, né? Um professor inicialmente despido de vaidade, um advogado despido, e posso falar com advogamos lá na mesma cidade, né? Despido de uma ambição que muitas vezes faz com que a advocacia se perca também e se esqueça da missão que ela também tem, e agora um magistrado que também não é tocado pelo poder. Então, eu acho que a gente tem nele também que vem com toda essa bagagem e essa cultura que também nos inspira. Desculpem fazer essas colocações todas, mas eu me perdi de vários painéis, mas eu queria realmente chegar aqui para poder dizer isso, Daniel, e dizer da relevância de a gente poder ter um lugar privilegiado de debate, de encontro, independentemente de todos nós sermos amigos, de nos conhecermos, de transitarmos em vários grupos, a gente tem um compromisso. Eu sou muito mais afastada da academia do que muitos de vocês que são professores, mas eu acredito que é a sala de aula ainda que é a trincheira da resistência, né? Então, é a trincheira da resistência, onde se moldam as mentes e se projetam os futuros. Então, assim, muito rapidamente, a Gisela já fez as colocações que eu acho que ela brilhantemente sempre põe, uma apaixonada pela responsabilidade civil. Queria só te provocar mesmo, Gisela, nesse pensamento, e não precisa só para a gente pensar um pouco juntas, talvez. Se quando a gente fala, independentemente de Código Civil ou não, mas quando a gente pensa no sistema civil, quando a gente fala em reparação da pessoa, nós sempre escapamos para uma lógica mais patrimonialista, porque é o nosso parâmetro. Então, todas as indenizações, quando nós pensamos na pessoa, nós pensamos nessa pessoa muito mais como um trabalhador, que perde funções, que sempre dentro de uma lógica mais econômica do que, talvez, numa lógica mais pessoal, né? da pessoa mesmo ou do ser. E, quando a gente vai para a questão do meio ambiente, a impressão que se tem é que também há um deslocamento dessa importância que deveria ser o meio ambiente com uma coligação com as pessoas, quando a gente vai falar em termos de indenização. Queria só te ouvir um pouco sobre isso, se você acha que a gente deveria avançar em algum momento, fazer uma intersecção melhor, no momento que a gente vive, e nós duas fomos vítimas das consequências climáticas, e que a gente vê desastres tão violentos como Mariana, enfim, só para a gente pensar um pouco sobre isso. Obrigada, Diana. Eu, no momento, eu fico um pouco constrangida de responder essa pergunta, porque eu jogo em 3 casos ambientais, tá? Grandes. Vai em tese, vou em tese. Não, mas eu acho que, enfim, a regra é reparação integral, né? Inclusive para os bens coletivos. O que eu não concordo muito por exemplo, com a inserção como o anteprojeto propõe, de um artigo que, na verdade, deveria estar na legislação ambiental dentro do Código Civil, né? Porque um dos artigos do anteprojeto é exatamente sobre poluidor indireto. Isso eu acho que deveria estar fora do direito civil, deveria estar dentro da legislação ambiental. Mas eu acho que a responsabilidade civil, a missão dela sempre vai ser reparação integral de bens individuais ou coletivos. Essa é a grande missão da responsabilidade civil, que é fincada na função ressarcitória / indenizatória. Então, a gente tem que... assim, eu sou a favor de melhorar os instrumentos. O anteprojeto, por exemplo, propõe também uma função preventiva. Eu não consegui ver muita diferença em o que está proposto e o que já tem hoje no CPC de 2015. Mas eu acho assim, essa é a missão da responsabilidade civil, né? Mas, assim, o que eu acho é que a função sancionadora não nos ajuda muito, porque as agências reguladoras estão aí para isso, né? Como eu disse, eu não acho que a responsabilidade civil não possa ter função punitiva. A própria professora Celina, quando escreveu lá o dano à pessoa humana, admite que, em algumas hipóteses, a responsabilidade civil deva ter função punitiva. Eu não sou contra isso, entendeu?
Eu sou contra a gente ter uma regra no Código Civil dessa forma, com a possibilidade do juiz multiplicar por 4 a indenização, ferindo, na minha opinião, totalmente o princípio da legalidade, né? Isso, sim, eu sou contra. Mas eu acho também que assim, a responsabilidade civil, a minha sensação é que ela é vista hoje como um remédio subsidiário no nosso sistema, e a gente precisa ter muito cuidado ao atribuir múltiplas funções para um remédio que é visto como um remédio subsidiário. Então, isso eu acho que é algo importante, assim, porque aí acaba que você entorta um instituto e ele não cumpre bem a única função que ele foi cunhado para cumprir, entendeu? Mas, enfim, mais ou menos isso. Não sei se eu te respondi. Não, era só para... Obrigada, era mais para a gente ter isso como um pano de fundo e um debate. Caíto, eu nem me sinto apta a falar qualquer coisa no que diz respeito à questão dos contratos para alguém que teve uma professora e uma advogada que foi chefe, que nem a Gisela, né? Gente, isso é uma brincadeira, tá? Nós, os dois, éramos estagiários da Tereza Negreiros. Não era, não. Você já era advogada. Você não era meu estagiário. Enfim, e agradecer também a Paula aqui. Não sei se você teria mais alguma colocação, Paula, a fazer. Não, da minha parte foi isso. Eu queria só terminar aqui com um poeminha. Daniel, eu digo para você, porque assim, para registrar, eu acho que um pouco daquilo que é o meu sentimento e que me fez saltar as barreiras para poder estar aqui no Rio de Janeiro agora. Que tem os que passam e tudo se passa com passos já passados. Tem os que partem da pedra ao vidro e deixam tudo partido. Mas tem, ainda bem, Daniel, os que deixam a vaga impressão de terem ficado. Então, acho que esse para dizer que esse encontro nosso fica e fica registrado. Obrigada a todos. Pessoal, muito rápido, só mesmo para a gente, formalmente, seguindo um rito, a liturgia, encerrar esse encontro que eu achei, enfim, sou suspeito para falar, mas achei absolutamente fantástico. Vou passar primeiro, então, a palavra para a professora Joiciane Bezerra e depois para o Sérgio e volto para terminar. Obrigada a todas e todos. Meu agradecimento especial ao Daniel, que, como procurador-geral do município, acolheu o evento das civilistas junto com o 2º Congresso Internacional de Direito e Inovação. Nosso evento aconteceria em São Paulo, nessa mesma data aproximada, mas um motivo de força maior inviabilizou que acontecesse assim, e a maioria das civilistas convidadas, vocês puderam ver que esse evento foi marcante pela presença massiva de civilistas nas mesas em todos os painéis, o que mostra a qualidade das discussões que são desenvolvidas pelas civilistas, seja no campo acadêmico, ou também no âmbito de suas atividades profissionais fora da academia. Cerca de 10 anos a gente discutia a participação de mulheres em eventos. E, assim, ao longo desses 10 anos, nós fomos nos organizando e vencendo, certamente, algumas resistências, né? Até porque importantes nomes também, que são foram nossos orientadores ou professores, funcionaram como pontes, outros não, mas o importante é que, nesse ambiente ainda, que chegamos aqui ao século XXI, e que nós somos pessoas privilegiadas, uma amostra muito pouco representativa do universo mulher, se nós fôssemos pensar que as mulheres seriam essas civilistas que foram vistas aqui, praticamente não haveria desigualdade, né? Nós somos aquelas que estamos assentadas em lugares altos. Mas existem problemas centrais que também foram examinados aqui,
e cruciais que foram abordados aqui na vida das pessoas e que podem ser impactados pela legislação e pela forma como nós estudamos e aplicamos e interpretamos os institutos, que, na verdade, são institutos para nós, mas são situações subjetivas vivenciadas pelas pessoas, né? Patrimoniais ou existenciais, sim, é a família, o contrato, é a sucessão, enfim. E, nesse contexto, eu estava lendo um autor francês, traduzido para o português já, né? Que e agora fica ruim, porque eu nem estou me lembrando do título, nem o autor. Né? Mas... Inventa. Eu não passei muito bem de noite, porque tomei um remedinho, uma mesinha de coco, que disseram que era boa. Então, mas eu estou só brincando, esse negócio está filmando. Mas é o seguinte, que essa busca pela igualdade, nós mulheres não vamos conseguir sozinhas. Nós precisamos de homens sem masculinidade tóxica. Em 2 anos, a gente atravessou Covid e não teve homem ou mulher. Teve cientistas irmanados na busca por uma vacina e nós vencemos isso. E as mulheres ainda vivem, as sentadas em lugares altos e as sentadas nos lugares absolutamente inóspitos, exemplos de violência. Na vida pessoal, na vida profissional, né? E os homens são irmãos de mulheres, filhos de mulheres, pais de mulheres e meninas, e amigos como nós, que nos irmanamos nessa construção do direito, que muitas vezes não é, de fato, uma ciência dura, não é? E algumas vezes nós ouvimos o termo luta aqui. Nós ouvimos um ministro da Corte Constitucional falando da necessidade de compromisso. É porque, de fato, o direito é uma construção, é por meio do direito que, em boa parte, a gente constrói uma uma sociedade mais igualitária, mais civilizada, melhor, é uma expressão que pode ser utilizada agora, presentemente, né? Então, esse Estado de direitos humanos e fundamentais requer um olhar para a igualdade material, a igualdade inclusiva, uma igualdade efetiva, e a gente não vai conseguir isso como um movimento de mulheres isoladas, porque não é assim que a coisa funciona. Por isso que as civilistas também têm cota. E nós já convidamos os colegas que quiserem, irmanados com os propósitos e valores das civilistas, a se associarem. A Thaís Seco, que é assim um exemplo de força inteligente e organizacional, ela tem compilado, né? Nós já somos mais de 300, Leônidas, né? Me lembrando aqui do filme Espartacus, Leônidas, que aí não deixa a gente difícil, não. Então, a gente está querendo convidar de antemão o Daniel Bucá, que é um desses homens que, sem dúvida nenhuma, não só hoje, não só por esse evento, como também o Sérgio Negri, não hoje, não só por esse evento, foram e são pontes. São esses exemplos de homens que pegam o piano também, seja para tratar de temas universais ou mesmo com relação a colegas no seu cotidiano. Então, meus amigos, muito obrigada às civilistas. Falo em nome de... Eu acho que eu estou vendo aqui o sorriso, olha a aprovação, né, de todas elas aqui. Então, vocês sintam-se compulsoriamente associados a civilistas. Já permitiu a associação compulsória? Não, vocês, é um convite, né, Gacinho? Um convite que a gente não quer que você recue, é persuasivo. Né? E é o seguinte, tá filmando. Se você recusar, vai pegar na... Aceito, está aceito. Professor Sérgio Negri, por favor, palavra. Boa noite, né? Eu aceito esse convite, né? Porque, assim, civilistas, né, eu acho que foi a coisa mais importante desse evento. Só interrompendo, pedido de casamento no Nordeste é feito assim. Mas
Eu acompanho as civilistas antes de começar a organização e é uma admiração que eu tenho, sabe, por todas elas, né? São nossas professoras do Direito Civil, né? Eu vou citar aqui a professora Maria Cristina Detico, a professora Celina, né? A gente tem as lições, né, das professoras. Eu estava falando ontem com o professor Rocco Favalli, né, a sinceridade da professora Celina, dando aula de direito privado comparado, né, que era uma coisa ali que a gente chegava, né, todo mundo muito novo, e a professora Celina falava, olha, eu estudei com Rocco na Itália, direito privado comparado, aqui no Brasil não tem essa tradição. Então, eu estou dando um exemplo para falar que já eram, né, as nossas inspirações, né, que são as nossas guias no direito civil constitucional. E eu acho que esse é um papel importante também da escola brasileira, né, que a gente sempre teve. Eu tive a sorte de ter sido orientado também pela professora Detico, pela professora Heloísa Helena, também no mestrado. Então, a gente sempre teve essas professoras, né, nos inspirando. E a gente percebe também as colegas, desde o mestrado, né, que estariam realmente na vanguarda do direito civil. Então, a gente fica muito feliz com um evento como esse, com esse apoio todo na organização. Eu queria também ressaltar aqui, eu vou ser breve, né, já gastei todo o meu repertório, mas eu queria também já agradecer meu amigo Daniel Bucar, né, que é um amigo que Camerino, né, me deu, né, para a vida, né, o que eu falei que Camerino é uma palavra que remete a muitas emoções. O Caíto falou que as dele são um pouco diferentes, né, mas eu respeito aqui, depois vocês podem perguntar para ele. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer também em nome do Daniel, mas não só o Daniel, que eu já agradeci muito. Eu queria agradecer muito a Arícia, né, para toda a equipe da Procuradoria. Né. Eu cheguei aqui muito... Eu nem sei o dia que eu cheguei, né, que eu vim antes para, né, acompanhar nossos colegas da Itália, mas eu lembro que o primeiro dia que eu pisei aqui na Procuradoria estava a Arícia olhando para tudo, né, e eu acho que isso deixou o Daniel muito tranquilo também, para que ele pudesse conduzir esse detalhe. E foi um evento, tá, assim, que criou um padrão muito importante, acho, por esse cuidado, essa atenção com todo mundo, né? E também agradecer, além da Arícia, né, cada professor, cada um tem a sua agenda, né? A Viviane relatou aqui que não é fácil, tem problema de voo, e cada um com a sua agenda, com a sua família, topou esse convite. Então, a gente está muito feliz. A palma, na verdade, é para vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Sérgio. Bom, também tenho que agradecer ao nosso Pedro Henrique, a Cátia Pérez, que também são do Centro de Estudos. Muito obrigado por todo o apoio. E, claro, a Arícia Corrêa, que é a procuradora do município, professora de Direito Administrativo também da UERJ. Ela é do lado de lá, mas a gente trouxe ela do lado de cá e viu que não tem mais a dicotomia entre direito público e direito privado. E, enfim, só para terminar, dizer que, assim, hoje, acho que esses 2 dias foi um dia de demonstração de que o direito civil, seja por meio das civilistas, seja por meio da UERJ, seja por meio da Escola Carioca de Direito, que agora é a Escola Brasileira de Direito, que a gente também consegue enxergar nas suas todas vertentes, e é sempre importante ter esse diálogo também com os nossos amigos italianos, mas é sempre importante ter esse diálogo, né? Diálogo, realmente, diálogo de direito civil, pessoas que estudam, pessoas que refletem, e esse é um convite aqui para os nossos alunos também da pós-graduação de Direito da UERJ. A gente tem aqui a Júlia, a Tatiana e a Luísa, também estão aqui até agora, e dizer que a Ana Carla, que ela já teve que ir embora já. A gente tem um compromisso, de todos nós aqui, professores, de colocarmos também os nossos alunos, tal como fizeram conosco, para dialogar. Acho que é um compromisso que a gente tem que ter de novo, nossos encontros anuais, para colocar os nossos alunos para dialogar, e nós também sempre ter a oportunidade de interagir em eventos como este que nós estamos aqui interagindo. A Procuradoria-Geral do Município está aberta sempre para todas as inovações, e não é à toa que esse congresso chama de Direito e Inovação, e como casa também para várias, enfim, iniciativas pioneiras, e uma delas nós fomos a primeira revista de direito que só teve um volume só com mulheres escrevendo sobre direito público. Iniciativa da nossa Arícia, e que também conjuga com o nosso evento.
Então está encerrado o nosso evento. Obrigado a todos que passaram por aqui esses 2 dias. Muito obrigado.